Venham estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com o Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Estamos apresentando a palestra sobre o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, tema A Nova Era, pela expositora Vera Breder, do Grupo de Estudo Espíritas Bezerra de Menezes. Queridos amigos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, sou Vera Breder, estou no Grupo de Estudos Bezerra de Menezes e é com muita alegria e imenso prazer que temos a oportunidade de refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O meu já está bastante usado, muito estudado, sempre. No seu capítulo 1, Instruções dos Espíritos, intitulado A Nova Era. Os espíritos se apresentaram a Kardec e se apresentaram como Milhouse em 1861, Fénelon em 1861 também e Erasto em 1863. Mas vamos inicialmente fazer uma prece e agradecer a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus, pelo imenso amor que Ele tem por todos nós, sabemos que eles nos amam, Deus e Jesus, trazendo-nos sempre a oportunidade do aprendizado, nos estudos, nas reflexões, e que todo esse conhecimento que a doutrina nos traz, possamos usá-la para crescer espiritualmente, é claro, mas para nos libertar de tantos questionamentos não solucionados. Essas múltiplas reencarnações, onde vamos e voltamos, sempre com o intuito de aprender, de colocar em prática todos os ensinamentos do Mestre Jesus na nossa vida, e que possamos nos libertar de tantos erros cometidos, que todos nós cometemos por desconhecimento das verdades. Como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E assim, de posse da verdade, que possamos redirecionar as oportunidades que temos de estar reencarnados. Estarmos no corpo físico, aproveitando cada momento para trabalhar em nós a nossa reforma íntima, tão necessária ao nosso progresso como seres espirituais que somos. Então, vamos na mensagem trazida por esses três espíritos, que começa da seguinte maneira, falando de Deus. Que é Deus, né? Deus, segundo a revelação espírita, é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Deus, seus atributos, Ele é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. São os atributos de Deus. Em todos os tempos da história da humanidade, Deus nos envia missionários para ensinar suas leis. Sempre tem os professores que vêm para nos ensinar as leis de acordo com o momento evolutivo nosso. Como na escola, né? Na escola, nós vamos para o primário, aqueles que não sabem ler vão para o primário, não é? E assim vai sucessivamente até chegar aos graus mais elevados de ensino. Da mesma maneira é assim. Essa escola que é o planeta que nós habitamos, o planeta Terra. Deus enviou também, num determinado momento, que nós podíamos já começar a aprender das coisas espirituais, Deus nos enviou então Moisés, que veio com a missão de desvendar o véu e trazer aos homens a mais ampla moral cristã,
de acordo com a evolução naquele período. Então, naquele período, nós podíamos compreender o que Moisés, a forma que Moisés estava ensinando sobre as coisas espirituais. Tudo vem de acordo com a evolução do homem. Então, Moisés só ensinou aquilo que nós podíamos saber. O homem vai tendo discernimento para entender questões espirituais, envolvendo aquilo que não se pode ver e tocar. Só de acordo com a evolução do homem que ele vai entendendo coisas espirituais, das coisas espirituais. Os 10 mandamentos que foi recebido por Moisés, nem por isso deixou de ser o brilhante acesso da obra que veio para iluminar a humanidade no seu caminho a percorrer no decorrer dos séculos. Então, para cada período, Deus envia seus emissários, seus missionários, para nos trazer o conhecimento espiritual, para nos trazer o conhecimento que necessitamos para evoluir, mas é de acordo com a capacidade nossa de compreensão. Moisés veio para nos ensinar a lei moral, isto é, conjunto de regras de conduta, os costumes e os princípios espirituais apropriados ao grau de entendimento do povo naquele período. Éramos nós, naquele período, recebendo os ensinamentos que Moisés nos trazia dentro do nosso entendimento próprio no período. Esse povo ainda semi-selvagem, como é que era o povo naquele período? Semi-selvagem, não é? Não compreendia Deus. Como ia compreender Deus? Se hoje nós ainda temos muita dificuldade de entendê-lo, não é? Imagine se nós ainda temos muita dificuldade. Para agradar a Deus, receber a sua proteção e seu amparo, o que eles faziam? Oferendas. Eles ofereciam oferendas por adoração, sacrifícios sangrentos. Era a forma como o povo entendia de agradar a Deus. Nesse estágio evolutivo, não havia espaço para amar e perdoar seus inimigos. Não havia. Se nós, nesse período evolutivo, às vezes, ainda temos alguma dificuldade, se fizermos uma autoanálise, não é? Quantas vezes nós temos dificuldade em perdoar? Se hoje, com todo esse conhecimento que nós temos, com todo o decorrer dos séculos de aprendizado, nós ainda temos, às vezes, dificuldades em amar o inimigo e perdoar, imagine naquele período. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, isso vem em doses homeopáticas, os ensinamentos vêm de acordo com a nossa capacidade de compreensão no período. Então, em contrapartida, os homens, nós éramos inteligentes, sob o ponto de vista material, nas artes e nas ciências. Já havia um grau de desenvolvimento naquele período. Como tudo vem a seu tempo, Jesus, o próprio Espírito responsável pelo planeta Terra, veio ele próprio para estar no meio de nós, para estabelecer os princípios norteadores que deveriam ser seguidos para que se estabelecesse o progresso espiritual dos habitantes do planeta. O nosso progresso espiritual, que nós já estávamos em condições de receber em doses homeopáticas ensinamentos mais profundos. Jesus, então, foi o iniciador da moral mais cristã, mais sublime, a moral cristã, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e tornarmos verdadeiros irmãos. Está na lei do progresso espiritual que os homens desenvolvam a caridade. O que é caridade? Vamos lembrar.
perdoar, perdão das ofensas, indulgência para com os erros alheios, perdão das ofensas, caridade, solidariedade, o amor ao próximo. Essa será a chave para a mudança na posição do planeta. Então, a chave para que o planeta melhore somos nós que temos, vivenciando a moral evangélico-cristã que Jesus nos trouxe. Então, a chave é que nós desenvolvamos a caridade, solidariedade e amor ao próximo. Essa é a chave do nosso desenvolvimento e da nossa libertação de sofrimento que nós ainda estamos envoltos por talvez hoje já conhecer as leis, mas não consegui-las colocar em prática do jeito que nós já deveríamos fazê-lo. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, que o livro escreve: vive-se na Terra o momento da grande transição no mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Vamos repetir. Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro Transição Planetária, ele diz de novo, vou repetir: vive-se na Terra o momento de grande transição do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, e que as alterações que se observam são de natureza moral, alterando hábitos viciosos a fim de que se instalem os valores da justiça, do dever, da ordem e do amor. É muito importante essa informação de Manuel Filomeno de Miranda no livro Transição Planetária. É muito importante, porque nós já estamos vivenciando esse período. Anunciada essa transformação que se encontra íncita no processo de evolução, desde o sermão profético anotado pelo evangelista Marcos, lá no capítulo 13 do seu livro, quando Jesus apresentou os sinais dos futuros tempos. Jesus nos apresentou os sinais dos futuros tempos, após as ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos da evolução. O momento da grande transição do mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração, que as alterações que se observam e as alterações que nós percebemos que estão acontecendo são as alterações de natureza moral, nos convidando a sermos seres humanos com um comportamento melhor. Que nós é que precisamos evoluir, nós é que precisamos nos enquadrarmos dentro do Evangelho trazidos por Jesus, não somente saber, mas colocar na vida diária, em todos os momentos. Então vamos lá. Moisés foi aquele que iniciou o trabalho. Início lá no povo, nós muito embrutecidos ainda, muito animalizados ainda. Jesus deu continuidade. Estávamos naquela fase evolutiva que sacrificava o ser humano. E o Espiritismo, através dos espíritos da mais alta envergadura moral, trabalhadores de Jesus, concretizará a obra. Isso está aqui no Evangelho, numa mensagem de 1861 que nós estamos, que é alvo de nosso estudo hoje. Fenelon, espírito comunicante desse tópico de estudos, ele traz a mensagem seguinte que Allan Kardec assim a transcreveu. Um dia, Deus, em sua infinita bondade,
permitiu ao homem ver a verdade varar as trevas. Esse dia foi a chegada de Jesus. Mas, depois de Jesus, as trevas voltaram, pois o homem se perdeu novamente. Então, tal como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a nos advertir. O mundo está abalado em suas bases. O trovão provocará estrondo. Sede firmes. Olha só o que a espiritualidade veio nos alertar. O espiritismo, então, é de ordem de Deus e tem um objetivo grande e útil. Certamente, com o decorrer dos tempos, ele se tornará crença geral, porque está na natureza e chegou o tempo que ele ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá que sustentar grandes lutas, mas mais contra os interesses do homem do que contra a convicção. Quer dizer, o homem não quer aceitar que a vida continua, que nós somos seres imortais, que nós precisamos melhorar, evoluir, estarmos enquadrados nas leis de Deus, no nosso comportamento, na nossa vida. E essa falta de interesse em nos afinarmos com as leis divinas, com os ensinamentos de Jesus, nos faz sofrer mais. Quer dizer, nos trava a nossa evolução, o nosso progresso. E aí, voltai vossos corações ao Mestre Jesus, pois ele nos quer salvar. Jesus está no leme do planeta, pois as mudanças que se operam é mais moral do que material. Os espíritos mensageiros aqui no Evangelho segundo o Espiritismo inspiram-nos a fé. Sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haverá montanhas. Quer dizer, nós somos pequenos, mas sem essas mudanças pequenas em cada um de nós, não se operam as grandes mudanças que são necessárias para que o planeta progrida e saia desse mundo de provas e expiações para um mundo melhor, um mundo de regeneração. Então os espíritos nos dizem que nós somos o grão de areia, mas sem grão de areia não haverá montanhas. Portanto, pensar que nós somos pequenos não tem sentido. Não tem sentido nós imaginarmos que somos um grãozinho de areia, não fará diferença. Justamente esse grãozinho de areia modificado é que fará a diferença no geral. É preciso que todos pensem dessa maneira, sejamos unidos nessa transformação. E quando o outro ainda não está preparado, que possamos ser nós os exemplos dessa grande transformação. Então, não tem sentido pensarmos que somos pequenos, pois cada um tem a sua missão. Todos nós temos a nossa missão. Por mais que nós pensemos que elas são pequenas, mas elas são tão importantes quanto a missão daquele que tem o maior poder no mundo. Cada um de nós temos a nossa tarefa aqui nesse planeta, não é? E que saibamos que as mudanças que se operam estão nas leis de Deus. O que acontece no planeta hoje está no planejamento divino. Isso é mais do que certo. Erasto, outro espírito que trouxe uma comunicação, uma mesma mensagem nesse capítulo de estudo nosso, ele nos fala de Santo Agostinho, que trouxe a seguinte mensagem em Paris, 1863.
Ele falou que Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do espiritismo. Quer dizer, o espírito vinha lá nas mesas lá de comunicação com Kardec, né, e todos aqueles homens que estavam ali preparando a codificação da doutrina espírita, e Santo Agostinho era um dos maiores divulgadores ali do espiritismo. Santo Agostinho é um filósofo cristão que pertence à falange dos pais da igreja. Como entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo? Todos os espíritos encarnados, porém, devem considerar que se encontram no planeta como em poderoso cadinho de acrisolamento e de regeneração, sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima na angústia da vida humana, no círculo da família ou da comunidade social, através da maior severidade para consigo mesmo e da maior tolerância para com os outros. Então, precisamos analisar, refletir sobre essa mensagem de Emmanuel, que é muito importante. Nós devemos estar sempre com essa lembrança na mente. Estamos, sim, nesse momento, no planeta Terra, num poderoso cadinho de acrisolamento e regeneração. O que nós sofremos aqui faz parte do processo, é indispensável para que nós possamos cultivar a flor da iluminação íntima e desenvolver em nós maior severidade para conosco mesmo e maior tolerância com os nossos irmãos, porque como ninguém é perfeito, todos nós temos que aprender a entender o próximo, assim como o próximo também a perceber. Ao perceber que não somos perfeitos, todos se unem para o bem comum, naquele sentido de a união em prol do bem. Como diz Emmanuel. O autor espiritual Emmanuel, de novo, na obra Caminho da Luz, ele nos trouxe essa mensagem. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Em outra parte da mesma obra, A Caminho da Luz, Emmanuel pondera que numerosas transformações são aguardadas e que o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. Então, continuando o que Emmanuel diz, então a Terra, como aquele mundo longínquo da capela, ver-se-á livre das entidades enfurecidas no mal. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lei do amor e da fraternidade, sobre a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. Então, meus companheiros, vamos perceber nessa mensagem, por Emmanuel, que ele está dizendo que nesse momento nós estamos atravessando um momento de numerosas transformações no planeta e que esse momento de ressurgimento de novas energias criadoras para o mundo novo é justamente esse momento de transição que nós estamos vivenciando agora. Esse é o momento de grandes
mudanças no planeta, em que está sendo nos dada a oportunidade de aproveitar o momento para nos fortalecer e fazer com que sejamos trabalhadores de Jesus. No momento onde todos estão sofridos, mas é o momento de renovação no planeta, segundo o que a espiritualidade nos trouxe. E aí, então, vamos no livro Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco, que nos traz a seguinte mensagem: estamos no limiar da grande transição, em que o nosso planeta passará do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Isso já constava no planejamento celestial há muito tempo e não se dará, obviamente, num passe de mágica, pois se trata de um processo de transformação lento e gradual, porém impostergável. As tragédias naturais, como o tsunami do Oceano Índico, objeto de nossas considerações, fazem parte deste processo, pois elas têm o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa, através do expurgo daqueles espíritos causetas, refratários à ordem e à evolução moral e espiritual, que já não podem mais ser retardados. Eles passarão algum tempo em outras esferas, aprendendo as leis do amor e do bem, até que tenham condições de retornar ao nosso planeta para dar seu contributo em benefício do progresso da humanidade. Essa mensagem é muito significativa, porque está muito claro que nós estamos passando por um momento de transição no planeta. Eis a nova era que chega. Que estejamos convictos que os espíritos, através de Deus, de Jesus, nos trazem o conhecimento que nós precisamos nesse momento, para que nós possamos, unidos no mesmo pensamento de fé e de coragem, sabendo que tudo que está acontecendo está na programação divina. Muita paz a todos, que possamos contribuir para que as mudanças que se fazem necessárias sejam primeiramente em nós, trabalhando em nós mesmos as mudanças que se fazem necessárias para estarmos alinhados, nos alinhar espiritualmente com as mudanças que se operam no planeta em que vivemos neste momento, o planeta Terra. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos cada vez mais estarmos com mais fé, coragem, força e resignação e vontade de nos tornarmos cada vez mais espíritos mais evoluídos e melhores, sintonizados com o bem, e que possamos evoluir cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos. Convidamos a todos para assistirem a nossa próxima palestra, dia 7 de junho, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, itens 1 a 3, A Vida Futura, pelo expositor Alain Faria, do Centro Espírita Luz e Verdade. Aguardamos vocês!